vocês mudassem aí pra mim maior, que eu vou fazer a canção do Espírito agora, que já vem no meu coração. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Olha lá. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, peça, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Eleve os dois braços lá no alto e peça. Inunda meu ser, Ai, inunda, meu ser, vem sobre nós. inunda meu ser, Ai, inunda meu ser, inunda meu ser. Ai, inunda, meu ser, inunda meu ser. Ai, inunda. meu ser. Vamos lá, Adonias. E ainda de pé você vai rezar por esse nosso irmão Adonias. O Espírito Santo, ele sempre sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele vai muito, 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 vai além. E nós queremos agora pedir esse Espírito Santo pela vida do Adonias. Diante das dificuldades, dos empecilhos, com os pregadores que estariam aqui conosco, ele deu o seu sim, assim como o Bruno. Tiveram que se organizar, porque o Espírito Santo queria dessa forma. Por isso tudo aconteceu assim. Então nós queremos receber essa graça, através da boca do Adonias agora, dos gestos dele. Espírito Santo, vem sobre ele agora, reze agora por ele, vai, peça agora pela vida desse servo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do Adonias agora, da família dele, dos filhos dele. Vem agora, ó Espírito Santo, fortalece esse sim, ó Espírito. Esse sim que ele deu para o rebanhão, esse sim que ele deu para a renovação carismática, esse sim que ele deu para o grupo de oração, fortalece agora. Nós te pedimos, vem Espírito Santo sobre ele agora, capacita-o. Vem Espírito Santo. Com força, rebanhão, vai. Ora lá, ira 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 lá. Ora lá, ira 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 lá. Shiria bashuria, candiala. Shiria bashuria, candiala, shiria bashuria. Vamos juntos com coragem. Ave Maria. Amém. Fala comigo bem bonito. Adonias, fique cheio do Espírito Santo de Deus e do amor da Virgem Maria. Boa tarde. Boa tarde. Tá fraco demais, gente. Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É com
muita alegria pela misericórdia que Deus tem por mim, pela minha missão, pela minha vocação. E hoje estou com vocês nessa tarde. Como já foi falado, meu nome é Adonias, tenho 38 anos, sou casado com a Cauana, temos 3 filhos, o Davi Lucas, o Felipe e a Maria Helena. E é uma graça poder estar nesse movimento da Renovação Carismática Católica. É uma bênção, é uma dádiva de Deus. E participo do melhor grupo de oração de todos os lugares que existe, que é o grupo de oração Renascer. E uma vez no mês eu sirvo também no melhor grupo de oração, que é o grupo São João Batista. E é uma graça poder estar nesse grupo, nesse rebanhão hoje. Não vou contar toda a história que Bruno já contou na pregação dele, o Flavinho já falou. Mas Deus, Ele faz a obra acontecer na vida das pessoas. Eu nunca sonhava, quer dizer, na verdade a gente sempre sonha, né? Quem é pregador sempre sonha em pregar num rebanhão com tantas pessoas. Mas nunca imaginava, passava pela cabeça pregar no rebanhão até hoje às 9 horas da manhã. E quando você escuta um áudio do seu coordenador de cidade de 4 segundos, falando, eu preciso falar urgente com você, quando puder me liga, automaticamente eu já liguei para ele e ele já me passou essa missão. Mas antes de vir aqui pregar, o meu núcleo rezou por mim ali e foi confirmado o que Deus realmente queria. Deus realmente confirmou nos irmãos desde sábado, domingo, quando o irmão passou para mim, do meu lado, e falou assim: o fogo do Espírito Santo está para você daqui uns dias. Foi mais ou menos desse jeito. E foi confirmado hoje pela misericórdia de Deus. Meus amados, e hoje o tema que o Senhor nos dá nessa tarde, nessa última pregação do rebanhão, eu tenho uma notícia não muito boa para vocês, que o rebanhão está acabando. Infelizmente está acabando, mas nós ainda temos essa última pregação e o ápice desse rebanhão que será a Santa Missa, o momento maior deste rebanhão. Mas nessa tarde, o Senhor vai nos convidar mais uma vez à santidade. A você que passou durante esses 3 dias, escutando pregações, participando de momentos de oração, participando de shows carismáticos, e nessa última pregação o Senhor te chama à santidade. O Senhor te chama a viver verdadeiramente a missão que Ele te deu nessa vida através da santidade. Eu convido vocês a pegar a palavra de Deus lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É um livro que muitos de nós não somos acostumados a abri-lo, né? Um livro pequenininho. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, Bíblia Média, 1514, a página. Enquanto vocês encontram aí, só contextualizar essa passagem. O livro de Tessalonicenses foi escrito por São Paulo. Ele escreve essa comunidade tessalônica em momentos onde eles recebiam pregações. Essa comunidade recebia pregações, recebia os ensinamentos, e eles achavam que não precisavam mais orar, que eles estavam mornos, que eles sabiam que Jesus iria vir novamente, e eles não precisavam, eles estavam mornos. E quando São Paulo escreve a essa comunidade, ele quer que eles vejam, que eles percebam verdadeiramente que devem buscar de fato a santidade, que devem buscar de fato fazer a vontade de Deus. E hoje, para nós que somos essa comunidade, nós precisamos entender o que Deus quer na minha vida e o que Deus quer na sua vida. Vamos ler. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo
seja conservado irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É uma exortação profunda quando São Paulo escreve para nós nessa tarde. É um chamado específico que ele fala para cada um de nós que estamos neste rebanhão. O Senhor é um Deus da paz. O Senhor, Ele não é um Deus de confusão. O Senhor, Ele não é um Deus de discórdia, de inimizade, de briga, de jeito e maneira. Ele é um Deus da paz. Ele quer o bem para cada um dos seus filhos. Ele quer que seja restaurado todos os dias as famílias. Ele quer que o amor prevaleça dentro de uma comunidade. E essa comunidade desse rebanhão que nós temos nessa tarde, o Senhor quer derramar essa graça da santidade. Ah, Adonias, para ser santo é difícil. Ah, Adonias, para ser santo é quase impossível nos dias de hoje. Eu falo para vocês, do mesmo jeito que foi para ser santo na época de São Paulo, de São Pedro, de São Tarcísio, de Santa Mônica, de Santo Agostinho, hoje também é o mesmo jeito que o Senhor nos convida à santidade. Basta nós voltarmos a olhar para Deus e entendermos o que Ele quer de nós. Para ser santo não é ser o melhor nisso, o melhor naquilo, não. Para ser santo é fazer unicamente a vontade de Deus. Para ser santo é fazer de fato o que Deus quer na minha vida e o que Deus quer na sua vida. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós tivemos a santificação de São Carlos Acutis, um jovem da nossa época. Um jovem que viveu no meio da internet como nós estamos vivendo hoje. Um jovem onde foi chamado a viver a castidade, a viver de fato o que Deus queria na vida dele. E como que nós vamos falar hoje que é difícil ser santo? A santidade, ela acontece a partir do momento onde nós aceitamos a Deus. A partir do momento onde nós aceitamos até mesmo o sofrimento que é colocado no nosso meio. É através das alegrias que nós sentimos todos os dias quando acordamos e clamamos: vinde, Espírito Santo. A cada dia da nossa vida é um passo que nós damos para chegar ao céu. A cada dia que nós amanhecemos é um passo onde o Senhor nos chama de fato a fazer a vontade que Ele tem preparado para nós. Meus amados, nesses quase mais de 20 anos que eu tenho de renovação carismática, o Senhor tem me amado tanto, o Senhor tem me carregado no colo tanto, que Ele tem me colocado dificuldades, que Ele tem me colocado realmente provações, mas Ele tem me carregado no colo. Ele tem me carregado no colo todos os dias. Ele me dá a palavra, Ele me dá a Santa Eucaristia, Ele me dá um grupo de oração onde realmente é me colocado a verdade. E eu falo para vocês, querem viver um pedacinho do céu aqui na terra? Participe de um grupo de oração. Participe de um grupo de oração. A partir de hoje, tome uma decisão na sua vida. Nosso rebanhão é lindo, o rebanhão é maravilhoso. Nossa, eu choro todo o rebanhão que eu venho. Mas você chora só 4 dias no ano, no rebanhão? Você pode chorar uma vez por semana no seu grupo de oração. Você pode viver esse Pentecostes como nós vivemos aqui hoje, toda semana dentro de um grupo de oração. Basta tomarmos uma decisão, que a nossa vida ela vai ser transformada. Eu morei 7 anos na cidade de Damianópolis. Durante 6 anos eu fui paroquiano do nosso Padre Federico lá em Damianópolis. Lá aprendi muito com ele.
participei de um grupo de oração lá chamado Imaculado Coração de Maria. Um grupo pequeno, mas um grupo que tinha muita unção. Nós conseguimos fazer um seminário de vida no Espírito Santo durante 9 semanas, no meio de uma pandemia. Quando estava cessando a pandemia, no nosso núcleo foi rezado, foi discernido que era para ter esse seminário. E na época o Patrick está por aí, eu vi ele aí, eu falei com ele, discernimos que tinha. E nesse seminário de vida foi tantos frutos que deu para o nosso grupo de oração lá em Damianópolis. E eu vou testemunhar a vida de um jovem que participou desse seminário e também de um outro encontro. Ele tinha a vontade de tirar a sua própria vida, ele sofria. Ele tinha depressão, ele não tinha vontade de sorrir, a família dele não abraçava ele, a família dele não queria mais ter o contato dele junto, e ele morava numa fazenda próxima. E nesse seminário de vida ele fez durante essas 9 semanas, ele fez esse seminário. E depois ele participou de um encontro para jovens lá que nós proporcionamos. E nesse encontro ele foi tocado. Nesse encontro ele chorou tanto, como muitos jovens estão chorando neste rebanhão. Ele chorou tanto, ele sentiu tanto esse amor de Deus, que quando nós íamos conversar com ele, eu e os outros servos do nosso grupo ia conversar com ele, ele chorava, chorava e chorava. Ele experimentou verdadeiramente esse amor de Deus. Ele falava para mim: Adonias, eu não tinha mais vontade de viver. Adonias, eu não queria mais fazer nada. Eu só queria de fato ficar aqui, jogado dos lados. E eu cheguei a dar aula para esse menino, para esse jovem na escola, no ensino médio. E eu vi a mudança que ele teve. Antes de participar de um grupo de oração, de um seminário de vida, e depois de participar. Eu falava para ele, vou falar o nome aqui, muitos podem conhecer, Kevin. Eu falava para ele: Kevin, o Senhor quer você santo. Eu falava: Kevin, o Senhor quer te ver sempre em um grupo de oração. Kevin, você é obra de Deus. Você é querido por Deus. Você é amado por Deus. E eu falava isso para ele sempre. E esse menino, ele aprendeu a tocar violão. E ele foi tocar no nosso grupo, porque nós não tínhamos violonista no nosso grupo de oração. Era só voz. O dia que não ia a Dona Maria, né, que tem todo o grupo de oração, a Adonias começava a cantar lá e o povo: meu Deus do céu, só Jesus. Mas esse cara, ele começou a tocar, e ele foi experimentando esse amor de Deus. A vida desse jovem, ele foi transbordando. Ano passado, ele teve o casamento. Semana passada, nasceu a filhazinha dele. E ontem eu fui lá conhecer a minha afilhada. Ele falou: não tinha outra pessoa que tinha que ser o padrinho da minha filha se não fosse você. E eu fui lá conhecer a minha afilhada. Por quê? Porque Deus tirou ele lá do fundo do poço para fazer a vontade dele. E hoje ele canta na missa, ele faz momento de oração, no grupo de oração. Ele é a obra perfeita de Deus. Porque ele deixou ser alcançado por esse amor. Ele deixou viver de fato essa santidade que eu falo para ele sempre. Deixe ser guiado por esse Espírito Santo. E ontem eu falei para ele, que agora é meu compadre, e para minha comadre: sejam guiados por esse Espírito Santo de Deus. E que a Celina agora, que é minha afilhada, que seja guiada por esse Espírito. Meus amados, basta abrirmos o coração. Basta abrirmos o coração que Deus começa a agir fortemente em nossa vida. Se não colocarmos empecilhos, Deus começa a agir. Hoje, quando eu rezava ali, uma irmã falava para mim que no momento da pregação, muitas pessoas iriam fechar as sombrinhas, os guarda-chuvas, para que a chuva do Espírito Santo pudesse realmente cair nas pessoas. Não deixe esse momento passar. Não deixe esse rebanhão, que é de fato um chamado específico para você, passar. Experimente, deixe essas gotículas do Espírito Santo agir na sua vida. Somente através do seu sim
a santidade acontece. Somente através do seu chamado que Deus fez com você e você dizer o sim, as graças acontecem. O meu grupo de oração Renascer, quando eu saí daqui, eram poucas pessoas que serviam. Quando eu voltei 7 anos depois, é uma bênção, é uma graça. Muitos servos deixando ser guiado por esse Espírito Santo. E não há coisa maior, não há coisa melhor do que ser guiado de fato por esse Espírito Santo. A renovação carismática, ela propõe uma luz para essa pregação de carnaval, para essa última pregação, que é chamado a fé e a conversão. Dentro desse contexto da santidade, nós devemos entender o que Deus quer de nós nesses 2 temas que são temas querigmáticos, que são temas de seminário de vida no Espírito Santo. O primeiro é a fé. O que é a fé? Como que eu sei se eu tenho fé? Como que eu experimento esse amor que Deus tem preparado por mim, através de conhecer, de ter essa fé? A igreja nos mostra que a fé não é simplesmente aquela frase bonita que todo mundo fala, é acreditar sem precisar ver. Não é isso. Não é somente isso. Fé é uma decisão que nós temos que ter na nossa vida. Fé é uma prática que nós temos que exercer todos os dias na nossa vida. Fé é eu ir além, é ter uma fidelidade àquele que eu creio. É aquele que confia em Deus em todos os momentos. Em todos os momentos, eu tenho que acreditar em Deus. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho que ter fé. Mesmo nos momentos de provação. Mesmo nos momentos onde eu penso que Deus tirou a mão santa da minha cabeça. Mas eu tenho a certeza que isso não acontece. Há 6 anos atrás, nós tivemos a graça, 7 anos agora, né? Nós tivemos a graça de nós termos o nosso segundo filho, o Felipe. E depois de minha esposa ter sofrido muito com a primeira gestação, ela falava para mim que não queria ter filho nunca mais. No primeiro filho, ela falava que não queria nunca mais ter um segundo filho. E eu só entregava nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, vinha, adorava Jesus, entregava para Ele tudo isso. Nunca falei para ela, nós vamos ter um segundo filho. Nunca falei para ela, faça laqueadura. Nunca falei para ela, isso, eu só brincava para ela que eu tinha um sonho de ter 12 filhos, para montar um time de futebol e deixar um de reserva. Essa era a vontade que eu tinha. Mas nunca falava assim abertamente, não, nós temos que ter outro filho. Não, eu só vinha e entregava tudo para Jesus. E depois de 3 anos e meio que o Felipe já tinha, ela ficou grávida do Felipe. Que tínhamos o Davi, ela ficou grávida do Felipe. E aquele medo, aquele suspense, aquele receio muitas das vezes. E eu ia para o grupo de oração e eu só entregava no meu grupo de oração a minha esposa, o Davi, que era meu filho, e a gestação, que não sabia quem era o Felipe. E Deus me presenteou o Felipe com autismo. Meu filho, ele é autista nível 3 de suporte. E eu falo que é um presente de Deus. Porque eu aprendi a amar o Felipe do jeito dele. Eu e Cauana, nós tivemos um jeito a adaptar nossa casa completamente diferente para nós recebermos o Felipe desde os seus quase 2 anos, quando nós recebemos o diagnóstico. E eu perguntava a Deus, eu questionava a Deus, por que Ele me presenteou com esse filho amado. E teve um dia, uns 2 anos atrás, que no encontro, lá numa roça, saiu um irmão daqui de Posse e profetizou isso lá. Eu emociono porque é o amor que Deus tem preparado para mim. É o caminho de santidade que Ele realmente tem preparado para mim.
Não é fácil, mas eu louvo e agradeço a Deus todos os dias. Eu falo que eu vi ela aqui ainda agorinha, né? A Jamie, que é a fonoaudióloga do Felipe. Eu agradeço a Deus na vida dela porque ela ajudou a experimentar Felipe falar papai, a escutar falar mamãe. Ela ajudou todo o processo. E Deus, Ele vai colocando anjos em nossa vida. Vai colocando o Padre Federico, que nos ajudou tanto lá em Damianópolis, quando recebemos este diagnóstico. Me colocou nessa paróquia novamente para caminhar mais uma vez um tempo com Ele, para Ele continuar me ensinando. Meus amados, e eu falo uma coisa para você. Abra o coração e aceite o que Deus tem preparado para você. Nunca ache que Deus tirou a mão da sua cabeça. Ele está te dando um caminho para você trilhar para a santidade. Ele está te colocando até as provações necessárias, para que um dia você possa olhar para trás e falar assim, ó, tudo foi providência de Deus. Monsenhor Jonas, eu era pequenininho, eu assistia a Canção Nova e Monsenhor Jonas sempre falava, nada é coincidência, tudo é providência de Deus. Que nós possamos entender que caminhar, ter um caminho com Jesus é uma coisa magnífica. Ter um caminho com Jesus é algo irradiante. É algo que nós precisamos colocar na nossa vida para entendermos o que Deus quer para nós. Qual é o chamado que Ele tem específico para nós. E para buscar de fato a santidade, nós temos que passar pelo segundo tópico desse tema que a renovação carismática nos colocou, que é a conversão. Muitos de nós vamos achar que vamos sair desse rebanhão já convertidos. Muitos de vocês vão falar assim, nossa, eu vim para esse rebanhão e eu hoje já sou um homem convertido. Igual muitos dos protestantes falam. E não. Nós iniciamos o nosso processo de conversão. Nós iniciamos tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Nós iniciamos com a autoridade que Deus tem para nós, que a partir de hoje proclamar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A conversão, meus amados, ela se dá todos os dias. A conversão é uma mudança de vida radicalmente. É uma mudança de vida radicalmente quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida. Eu tive a minha primeira experiência no batismo no Espírito Santo em um rebanhão lá no ginásio de esporte. Eu lembro como hoje, quando um servo rezava para mim, impôs as mãos na minha cabeça e as pernas foi desfalecendo. E a graça aconteceu na minha vida. A primeira experiência desse batismo no Espírito Santo. E de lá para cá foram várias vezes. Agora à tarde eu tive a graça de receber na minha casa 2 sacerdotes, o Padre Cleison e o Padre Warley. Estão lá em Damianópolis agora, mas me fizeram uma visita. Estava com o Padre Frederico, depois me fizeram uma visita lá em casa. E nós falávamos sobre isso. Sobre as pessoas viver de fato esse batismo no Espírito Santo. Se você tem um chamado, se você tem essa vontade, esse desejo de orar em línguas, de repousar no Espírito Santo, procure o seu grupo de oração. Pode ser que aconteça hoje, aqui, nesse grupo, nesse rebanhão. Mas se não for hoje, espere até um grupo de oração. Pode ser no grupo de oração daqui, pode ser no grupo de oração São João Batista, Renascer, Água Viva, Resgatando Vidas, Renascer dos Jovens, Amor Eterno, qualquer grupo de oração. O Espírito Santo de Deus age quando nós realmente deixamos ser guiados por Ele. Que nessa tarde, que nessa pregação de hoje, o tempo já está acabando, nessa pregação de hoje nós possamos compreender que essa vida de santidade que o Senhor nos chama é para que nós possamos decidir
o que nós queremos da nossa vida. Se é ir para o céu ou ir para o outro lugar onde nós não precisamos nem falar. E se eu preciso realmente, se eu quero realmente ir para o céu, eu preciso tomar uma decisão drástica na minha vida. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu vou ficar na mornidão. E nós sabemos que o morno será vomitado. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela escreve uma frase que vai marcar de fato essa pregação para vocês, se vocês quiserem tomar uma decisão em vossas vidas. A santidade, Santa Teresinha do Menino Jesus disse: a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, como eu falei no início, mas em aceitar com amor tudo o que Deus permite em nossa vida. É aceitar com amor tudo o que Deus permite em nossa vida. São João Paulo II falava: não tenhais medo de ser santos no novo milênio. Não tenha medo, jovem, de ser ridicularizado lá na sua escola. Não tenha medo, você adulto, de ser ridicularizado no seu trabalho. Eu agradeço a Deus no meu trabalho, quando eu chego a trabalhar na Secretaria de Educação, quando vou nos determinados lugares, me chamam para fazer oração, porque eles olham ali que é uma pessoa de Deus. Se você em algum momento do seu trabalho você é chamado para fazer oração, agradeça a Deus, louva a Deus, porque você é um homem de oração. Não tenha medo de ser muitas das vezes até taxado. Ah, lá vem o padre. Ah, lá vem a freira. Ah, lá vem isso. Não. Agradeça a Deus, porque Ele quer te ver uma pessoa santa. Ele quer te ver uma pessoa de pé. Uma pessoa que vai para o céu. Que tenhamos nessa tarde esse início de processo de conversão em nossa vida. Você que veio para esse rebanhão, gostou do rebanhão, gostou das pregações, gostou dos momentos, experimente isso toda semana. Eu convido você a ficar de pé. A conversão, ela é o caminho que nos mostra a paz. A conversão é o caminho que nos mostra a santidade. A conversão, ela vai nos dar direcionamentos quando nós mudamos radicalmente a nossa vida. Se queremos ser de fato pessoas de Deus, pessoas que querem realmente chegar ao céu, nós temos que nos converter todos os dias. Temos que estar em oração todos os dias. Temos que buscar todos os dias essa verdadeira santidade. Convido você a fechar os seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Nessa canção, quando o Monsenhor Jonas cantava ela, ele falava: que santidade de vida, que homens devemos ser. Eu vos pergunto hoje, que homem, que mulher você quer ser? Quer ser guiada por esse Espírito Santo? Quer ser guiado por esse Espírito Santo? Quer ter uma vida renovada em Cristo? Aceite, meus amados. Vivencie todos os dias esse chamado. Clame verdadeiramente esse Espírito Santo todos os dias. Nas suas decisões que você for tomar, peça essa graça desse Espírito Santo em vossas vidas. Porque somente assim vamos conseguir povoar o céu. Somente assim vamos encontrar verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De olhos fechados, cantemos juntos essa canção, profetizando em nossa vida que queremos ser santos, santos e santos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra Senhor chamará, que
respeito para com Deus. que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Solta a sua voz de novo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. A santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. O Senhor da paz, Ele quer pessoas santas neste mundo. O Senhor da paz, Ele quer famílias santas neste mundo. O Senhor da paz, Ele quer pessoas que renunciem às suas vontades. Renuncie às suas vontades para fazer a vontade de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, você é chamado a renunciar à sua vontade, o seu desejo, aquilo que pode te levar para o inferno, aquilo que possa te levar para o Sheol. Muitos jovens aqui nesse rebanhão estavam vivenciando as duas coisas: o rebanhão e o carnaval. Hoje o Senhor te convida verdadeiramente a escolher ou o Senhor da vida ou o Senhor da morte. Daqui a um tempo, muitos dos padres receberão direção espiritual de pessoas que achavam que se sentiam felizes naquele lugar, achavam que tinham prazeres naquele lugar, mas amanhã só vai ter a ressaca, amanhã só vai ter a tristeza. E nós não. Amanhã nós vamos ter a alegria de iniciar um processo, um tempo forte da igreja, um tempo de renúncia, um tempo de oração, um tempo de conversão, que é a quaresma. E somente aqueles que verdadeiramente estão preparados para chegar ao céu vai buscar essa vida de santidade. Somente aqueles que estão preparados para experimentar o que Deus tem feito na sua vida e no meio da sua família, esses vão buscar verdadeiramente a santidade. Se você, jovem, que veio hoje nesse rebanhão, está com essa mentalidade de vir aqui agora e mais tarde ir para lá, toma a decisão na sua vida. Tome a decisão na sua vida. Ou quente ou frio. Feche seus olhos mais uma vez e profetiza isso na sua vida. Deseje verdadeiramente essa santidade. Deseje ardentemente viver para o céu. Deseje ardentemente ganhar o maior dos presentes em vossas vidas, que é o reino dos céus. Cantemos juntos. Que santidade de vida. Que santidade de vida. Que homens devemos ser, pois tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, ajude ela. Ajude essa pessoa agora a cantar, a rezar também. Que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Levante o braço dessa pessoa
silêncio agora e canta. Somos, Senhor, tua Fala pro igreja, Senhor agora. que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Segura Que firme. o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Tá no alto, tá no alto, tá no alto. Mas o Senhor É as famílias. Esse é o rebanho das famílias. Ele não dá Nunca. que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Só a voz do povo, vocês, mas o Senhor. Mas o Senhor Jamais eu seja, pois Ele é santo. E a santidade da apresse o Senhor. Pra terminar, Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. A santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Gente, você. Gente, você que está com a sua criança lá no Rebanhão Kids, a gente queria que você pudesse pegar ela lá, viu? Pai e mãe. Vocês estão cansados? Vocês estão cansados, sim ou não? Ainda bem, porque agora vocês vão dançar mais um pouquinho. Sabe por quê? Sabe por que vocês vão dançar mais um pouco? Porque quem está aí é o Antônio Alves, que vai fazer um show para vocês agora. Vocês vão segurar as pontas aqui, que agora vamos dançar, vamos rezar. Hein?